Olá, bem-vindo a mais um episódio do TMOcast, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Eu sou Andresa Feitosa Ribeiro, sou hematologista e transplantadora aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sou uma juntos com a minha parceira, a Beatriz Duarte, quem conduz algumas conversas sobre transplante de medula óssea. Quem está nos acompanhando sabe que o início desse TMOcast está baseado no Manual do Jovem Transplantador. E esse Manual do Jovem Transplantador visa é, levar as novidades, mas também conceitos básicos do transplante e estimular as pessoas que têm interesse nesse assunto. E hoje nós vamos falar do quinto capítulo desse Manual do Jovem Transplantador, onde nós vamos falar de transplante alogênico. Então, no episódio passado, nós falamos de transplante autólogo, e hoje vamos falar de transplante alogênico em algumas doenças hematológicas malignas. E esse capítulo foi escrito por três grandes estudiosos, o doutor Fernando Barroso, que é atual presidente da Sociedade Brasileira de Transplante, a doutora Vaneusa, que é professora da Universidade Federal do Paraná, e o doutor Nelson Ramschlack, que é o líder aqui da hematologia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E para conversar, quem vai estar aqui comigo é o doutor Fernando Barroso. Eu queria muito agradecer a presença do Fernando aqui. Ele é um entusiasta de transplante e da própria sociedade. Então, para não ser mais delongas, eu queria que o Fernando falasse da indicação. E vamos falar da indicação, uma patologia que é a principal doença que a gente faz o transplante, que é a leucemia mieloide aguda. Então, um pouco do que você escreveu, Fernando, no capítulo, e o que você viu também recentemente. Eu sei que você está sempre se atualizando nessa área. De novo, muito obrigada por estar aqui, Fernando. Andresa, bom dia. Eu que agradeço, na verdade, é um prazer. Eu acho que essa iniciativa da sociedade ela é muito produtiva e muito, muito interessante para todos, porque a gente vai discutir temas super atuais e ao mesmo tempo básicos, como você colocou, mas de uma maneira muito leve, tentando, de fato, ter uma conversa, um bate-papo. Eu acho que assim, tá cada vez mais patente que na leucemia mieloide aguda e na mielodisplasia, quando são doenças de alto risco, que o transplante se impõe. Então, acho que cabe a nós, médicos, hematologistas, transplantadores, tentar encontrar um caminho para de fato fazer isso se tornar algo acessível, porque nem sempre é possível, considerando muitas vezes a condição do paciente. Então, esse cenário ele se descortina quando você tem a perspectiva clara dos fatores ligados ao paciente e os fatores ligados à doença. É sempre esse dilema que norteia a decisão do transplantador. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Às vezes eu tenho um doente que eu sei que tem necessidade de transplantar, mas ele não pode porque ele é frágil. E também ocorre às vezes que esse indivíduo não responde a um tratamento inicial. Então, esse grau de aprofundamento do transplante, da resposta que esse indivíduo tem antes do transplante, ele dependendo da doença, e aí aqui a gente acha que hoje vai falar de leucemia mieloide aguda e também um pouco de mielodisplasia, ele pode ser um pouco diferente e pode levar a gente por caminhos diferentes, né? Então, eu acho que como uma maneira introdutória, a estratificação de risco desse doente, no caso da leucemia mieloide aguda, o uso do Leuquimia-NET, no caso da estratificação de risco para a mielodisplasia, hoje se impõe, né, o IPSS molecular, a análise genética molecular, como um dos aspectos, mas eu costumo dizer que que é mais importante do que isso tudo são os aspectos clínicos, né? São o que, como você vê aquele paciente, o que que aquele paciente quer fazer, mas eu acho que o transplante ele está sempre na jornada do paciente. Ele não pode estar fora da jornada. É muito interessante estar falando, porque essa semana eu recebi uma mensagem da esposa de um antigo paciente que fez transplante.
E ela, Andresa, eu estava numa reunião e aí alguém falou que nem toda leucemia precisa de transplante, que tem leucemias de bom risco que não precisa. É isso mesmo? Será que não estão deixando de indicar o transplante por falta de conhecimento, né? Eu expliquei para ela que, na verdade, existem sim leucemias que não precisam de transplante e que tem formas de você identificar o risco dessa doença voltar se não fizer o transplante. E aqui você aborda que não é só também a doença, é o paciente também, né? Que muitas vezes você tem como adaptar o transplante, mas às vezes o paciente tem mais chance de falecer com o transplante do que ter, ainda mais com novas terapias que a gente sabe que estão surgindo aí, né? Agora, me fala um pouquinho assim de um pouco da sua trajetória, do que era há 15 anos atrás, do que era agora, que são ferramentas para a gente escolher, para não transplantar quem não precisa e indicar adequadamente. O que que você acha que mais impactou nessa sua vivência como transplantador? Eu acho que, e aí assim, aqui eu vou me referir especificamente à parte do diagnóstico em si e da estratificação. O conhecimento genético molecular, ele tem nos amparado e tem dito claramente, por exemplo, se esse indivíduo tem uma mutação do FLT3, uma leucemia mieloide aguda, e ele vai fazer uma quimioterapia em que a gente vai utilizar midostaurina em indução, né, um anti-FLT3. Certamente você vai ter um controle melhor dessa doença. De todo modo, a gente sabe que, principalmente se você tiver uma razão de risco alta do FLT3, só o transplante sem o midostaurina, que é uma realidade que a gente vive no SUS, na maioria das vezes não resolve, né? E aí você tem realmente um cenário de uma leucemia que tem uma terapia-alvo, mas que muitas vezes é necessário lançar mão do transplante de medula óssea, eu diria como algo a mais que fortalece esse tratamento e a busca dessa cura, né? Digamos assim. Porque o que a gente tem escutado muito lógico, a gente está sempre buscando fazer o melhor tratamento possível com menos invasivo possível para o paciente. Então, é isso que a ciência tem tentado nos amparar de alguma maneira, buscando uma forma de que a gente ofereça um melhor tratamento possível de uma maneira que esse doente possa tolerar, né? Então, acho que o FLT3 é um exemplo. E a mutação do P53, por exemplo, que é uma mutação que na leucemia mieloide aguda e na mielodisplasia, nem o transplante de medula óssea resolve. Quer dizer, é uma outra situação que a gente claramente sabe, se esse indivíduo tiver um TP53 mutado, o prognóstico dele ele é muito adverso. Com um detalhe, ainda não temos nenhuma droga que resolva isso, né? Nós tivemos aí uma tentativa do uso do APR 246, mas que falhou em fase 3, e agora tem o MDM2, o anti-MDM2, que é aquele Mouse Minute Double Minute, que é uma via do P53 que está mostrando que talvez tenha um caminho. Mas é esse cenário, Andres. Eu acho que a gente Muito, aprende que nós temos que entender como é o comportamento genético molecular. Em contraponto a tudo isso, você tem aquele indivíduo com mutação do NPM1, que se foi isolada, teoricamente é de bom prognóstico. Você tem aquele indivíduo com translocação 821, que teoricamente é de baixo risco, vai bem, só com quimioterapia, não precisa de transplante. Então, eu acho que isso vai dando subsídio para que a gente possa é, refinar a nossa conduta. Isso que você está falando é muito interessante, né? Você tem terapias-alvos também na doença mieloide, né? Então, o estudo genético ajuda a talvez a você definir o anti-FLT3, agora tem inibidores de menina, né? Mas também definir até mesmo como acompanhar a resposta da doença, como esse PNPM1. Agora, vamos para o lado negro. E as complicações, né? Como é que você vê a abordagem das complicações mais comuns, não a recidiva, que é uma coisa que dói no transplantador, mas de complicações. O que que você chama atenção assim de novidade ou aquelas complicações que você vê mais na doença
mieloide maligna que você não viu na outra. Fala Eu um acho que, pouquinho. eu acho que para falar de complicação no Brasil, e a gente sabe disso, se você for olhar o registro brasileiro, a gente sabe que até 100 dias, a principal causa de mortalidade no Brasil são as infecções. Então, eu acho que Olha, o infecção. Brasil ainda deve muito nesse aspecto, deve no sentido, aspas, tá? Nesse aspecto, no sentido de a gente aprimorar essa condução. Nós temos aqui quando a gente fala de infecções, a gente tem vários cenários. O principal deles é infecções por bactérias multiresistentes. Então, eu acho inadmissível que você faça uma terapêutica de ponta, de alta qualificação com o transplante e você possa perder o doente por uma infecção no pós-transplante, por uma bactéria multiresistente, ou seja, qualquer infecção bacteriana. Isso é um aspecto que a gente precisa estar atento. E uma coisa que me preocupa é porque, assim, após os 60 anos, isso é dado do Registro Brasileiro de Transplante Medula Óssea da SBTMO, após os 60 anos, após 100 dias, a principal causa de mortalidade ainda é infecção, onde no mundo inteiro é a própria recaída, é a doença em atividade. Então, a gente tem isso que precisa aprimorar na condição dos nossos casos. Depois disso, eu acho que um aspecto muito importante é olhar os vírus, né? Então, e aí assim, é obrigatório monitorar CMV, monitorar da melhor forma possível, com PCR, de forma semanal, pelo menos nos primeiros 100 dias, tá? Ou pelo menos nos primeiros, até você tirar a imunossupressão, eu acho que é obrigatório monitorar, tá? Então, melhor dizendo. E quando a gente fala em transplante haploidêntico, que hoje no Brasil, também baseado nos dados da sociedade, metade dos nossos transplantes são haploidênticos. O haploidêntico, para quem não sabe, você aumenta a imunossupressão usando a ciclofosfamida pós-transplante. Então você muda a reconstrução imune desse indivíduo, você abre perspectiva para novas infecções, e aí não é mais só o CMV, você tem o EBV, você tem o poliomavírus, o BK vírus, você tem o herpes tipo 6, e isso tudo abre um cenário de infecções que a gente não lida em outras situações que não no transplante. Esse é um ponto. E a outra coisa que eu acho que, em termos de complicações, e aí eu quero dizendo isso englobar todo o processo, é a gente sempre pensar na o transplante, na reinserção desse indivíduo e a vida que ele tem após transplante. Então, os aspectos não só socioeconômicos, culturais, mas os aspectos, a parte da saúde mental desse indivíduo após transplante. Eu vejo que muitas vezes, e é interessante isso, eu tenho visto, quanto mais esclarecido é o paciente, mais é complexo a sua reinserção, talvez pelo nível de necessidades que ele tenha, ou de conhecimento, né? E aí eu acho que a gente tem que discutir, enquanto transplantador, quais são as perspectivas pós-transplante, quais são as limitações, que estilo de vida esse indivíduo vai levar. E eu acho uma coisa muito importante, porque se a gente pensar em transplante de órgãos sólidos, que o indivíduo usa imunossupressão pelo resto da vida, transplante de medula tem uma coisa que é maravilhosa. Você busca tirar a imunossupressão. E tirando a imunossupressão, você teoricamente coloca aquele indivíduo num padrão de vida quase normal. Então eu brinco que a gente faz um transplante até um pouco diferenciado, né, nesse aspecto. Mas mesmo assim, aquilo mexe com toda a estrutura do corpo do indivíduo, da atividade física muscular, da beleza do cabelo, da A estrutura. gente fala de medicina personalizada pensando na droga, no tratamento, mas não em todo esse aspecto que você está Exato, englobando. é, Quero é. aproveitar os minutos finais para você falar um pouquinho da área que eu sei que é a área que você gosta muito, que são as mielodisplasias. O que que há de novo que surgiu? Eu sei que você foi a alguns encontros internacionais, que às vezes as pessoas acham que mielodisplasia, leucemia, o transplante é mais ou menos parecido, mas
Fala um pouquinho especificamente dessa área de transplante em mielodisplasia que você acha interessante para a gente buscar se atualizar, Fernando. Obrigado pela pergunta. Eu acho que 2022 foi um ano de divisor de águas entre a distinção entre LMA e SMD. Por quê? A classificação RU foi lançada e também foi lançada a classificação do consenso internacional, que haviam algumas divergências, né? Todas elas questionando a questão do percentual de blastos, né? Então a gente saiu lá atrás, bem atrás, de 30% de blasto para leucemia mieloide aguda, diminuiu para 20% e essas classificações trouxeram para 10%. E o que eu quero dizer é que isso claramente não é uma questão só de percentual de blastos, é muito mais amplo, o que norteia, e se você pegar o aspecto genético molecular que faz com que o indivíduo desenvolva uma mielodisplasia ou desenvolva uma leucemia mieloide aguda de novo, tá? São aspectos genéticos moleculares distintos. E aí eu posso dizer, SMD não tem FLT3, não tem NPM1, isso é claro. Então não tem nada a ver com percentual de blastos. E isso é algo muito importante. É importante porque, primeiro, você transplanta um indivíduo com mielodisplasia. Não obrigatoriamente você precisa ter um total controle daquela doença para que você possa oferecer um transplante. Hoje se fala que é muito mais importante preparar o melhor doador, no caso do SUS, arranjar o leito, que é uma coisa às vezes difícil para nós, tá? Então E são uma doenças vez diferentes, você não pode usar o mesmo racional numa coisa e na outra, né? Não, não tem como. E uma vez tendo essa situação, se o indivíduo tiver 12% de blastos, 15% de blastos, você não tem como, não deve esperar. Você deve seguir porque todos os trabalhos retrospectivos, inclusive um nosso latino-americano, mas outros do grupo alemão, de grupos americanos, mostrando que tratar ou não tratar antes do transplante de SMD não muda o que vai acontecer no pós-transplante. E agora teve uma publicação recente, muito interessante, do grupo holandês, do Dr. Van Han, em que ele mostra que a avaliação por DRM, doença residual mensurável, antes do transplante de SMD, não tem impacto no pós-transplante, no desfecho do transplante. E aí, uma das coisas que a gente discutiu no COSTEM foi que pode ter um impacto, pode ter valor se isso for associado a um NGS flow, em que você associe as mutações. Então aí talvez possa vir a refinar e aí você ter alguma parametrização para meio que tentar entender o que vai acontecer no pós-transplante. Eu acho que isso é muito interessante porque dá subsídio para o transplantador é, para tomar uma decisão. Porque hoje, dentro desse paradigma de tratar esses indivíduos, porque a maioria são idosos, né? A maioria são pacientes que não conseguem fazer tratamento intensivo. Então, tem todo esse cenário do uso da É. azacitidina ou da decitabina, que seja, associado ao venetoclax. E isso é um tratamento menos intensivo, mas muito eficiente. Mas que por si só, eu quero deixar uma mensagem muito importante. Esses tratamentos não são curativos. Esses tratamentos, eles melhoram a condição, ele clareia o percentual de blastos, mas esses indivíduos, em todos os trabalhos de segmento, eles recaem. Então, na hora que você está ali, que você teve um certo controle, melhorou a condição do indivíduo, ele não está mais transfundindo, ele estabiliza, essa é a hora do transplante. Não é quando ele recai dessa situação, que às vezes é o que acontece, que eles doentes são encaminhados para nós, que é o pior momento. Então, o melhor momento é quando a coisa está mais ou menos controlada. Então, acho que essa é a principal mensagem. Outra coisa que a gente tem discutido muito é o transplante em SMD, SMP, que engloba lá a leucemia mielomonocítica crônica, a chamada leucemia neutrofílica crônica. Não existe mais a leucemia mieloide crônica atípica pela própria RU, né? Então é importante lembrar disso. A mielodisplasia com mutação do SF3B1 com trombocitose, que é aquela antiga ARSA com trombocitose, e
sem especificação, que é o maior percentual. Então, o SMD, SMP surge como inclusive, a gente vai publicar um guideline, e inclusive, estamos mandando agora, submetemos para o Tandem a experiência do Brasil, com 94 casos de transplante, mostrando que o transplante em SMD, SMP é indicado, mas que mesmo assim essa doença ela tem um resultado inferior às outras mielodisplasias. Naturalmente, a gente coloca tudo junto, mas não é tudo junto, né? A gente sabe que não é a mesma coisa. Bom, Fernando, muito obrigada. Eu acho que o assunto realmente é bastante complexo, mas eu acho que para quem está nos ouvindo, você conseguiu resumir de maneira muito legal. Assim, no transplante é muito importante a indicação pela doença, e todas as doenças têm características diferentes, e isso vai mudando ao longo do tempo por esses conhecimentos novos que vão surgindo, e principalmente que também existe um indivíduo por trás dessa doença, né? Que você tem que analisar todo esse contexto, né? Também em relação às terapias-alvos, acho super interessante. Então, algumas pessoas acham que o transplante é meio uma receita de bolo, e você está mostrando que está muito longe disso, né? Ele é totalmente dinâmico à luz das coisas que vão aparecendo. Quero agradecer bastante aqui. Quero convidar quem está nos ouvindo para olhar os capítulos anteriores. Esse é o nosso oitavo episódio, o sétimo capítulo. Parte do transplante também está no site do sbtmo.org.br, no Journal of Bone Marrow Transplantation, né, o JBMTCT. E, de novo, quero agradecer a iniciativa da sociedade, esse espaço que está nos dando para incentivar que os novos transplantadores se tornem cada vez mais aguerridos, porque, como também o Fernando falou, além de toda a biologia e medicina, a gente tem várias outras coisas para melhorar: infecção, leito, suporte para esses pacientes. Então, eu quero agradecer aqui novamente. E no próximo capítulo estarei com a minha amiga aqui, Beatriz Duarte, que hoje não pôde vir. Obrigada, Tá bom. Fernando. Eu que agradeço para vocês, obrigado a todos aí da SBTMO pela oportunidade. Um abraço, tchau, valeu.